Graça e paz da parte de Deus a todos aqueles que estão connosco. De facto, estas duas dimensões da graça e da paz, sempre presentes ao longo de todo o Evangelho, são essenciais na nossa vida, mesmo nos momentos mais complicados. Não direi por excelência nos momentos mais complicados, mas em todos os momentos, porque mesmo naqueles em que nós podemos estar eufóricos, ainda assim não podemos perder de vista que a graça é a origem, é a fonte da situação pela qual nós estamos a passar e que nos enche de alguma forma de entusiasmo, mas tudo provém de Deus e provém de Deus de uma forma graciosa, ou seja, sem depender dos méritos que possamos ter, que não os temos. Porque também não somos a fonte da nossa própria vida. E essa paz, a harmonia, que é o propósito de Deus que existe em nós e que envolve o nosso espírito, alma e corpo. Hoje gostaria de partilhar convosco um texto dos Evangelhos, uma das narrativas que aparece nos 4 Evangelhos e que tem a ver com o calendário religioso. Vamos assim dizer, no domingo passado é normalmente considerado o dia de Ramos, ou o dia ligado à entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Mas eu vou começar por fazer a leitura do texto, porque nada melhor do que isso, a leitura do texto. E vou ler no Evangelho de Lucas e encontra-se no capítulo 19. E diz assim: Depois de dizer isto, Jesus seguia à frente do povo para Jerusalém. Quando estava perto de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, mandou 2 discípulos à sua frente, com este recado: Vão à povoação que fica ali em frente, logo lá hão de encontrar um jumentinho preso que ainda ninguém montou. Soltem-no e tragam-no para cá. Se alguém lhes perguntar por que é que fazem isto, digam que é o Senhor que precisa dele. Eles foram e encontraram tudo como Jesus lhes havia dito. Quando estavam a soltar o jumentinho, os donos disseram: Por que é que estão a soltar o jumentinho? E eles responderam: O Senhor precisa dele. Levaram-no então a Jesus e puseram as suas capas por cima do jumento, depois ajudaram Jesus a montar. À medida que Jesus avançava, as pessoas estendiam as capas pelo caminho. Ao chegarem perto da descida do Monte das Oliveiras, todos os discípulos começaram a gritar de alegria e a dar louvores a Deus pelos milagres que tinham visto e exclamavam: Bendito seja o Rei, que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas alturas. Então alguns fariseus que estavam entre a multidão disseram: Mestre, repreenda os teus discípulos. Mas Jesus respondeu-lhes: Olhem que se estes se calarem, até as pedras hão de gritar. Quando chegou perto de Jerusalém, ao ver a cidade, Jesus chorou por ela e exclamou: Se tu também compreendesses, ao menos hoje, aquilo que te pode dar a paz. Mas por agora não conseguirás entender. Lá virá o tempo em que os teus inimigos farão uma muralha em volta e te cercarão por todos os lados. Hão de deitar-te por terra e matar os teus habitantes, e não deixarão em ti uma pedra sobre outra, porque não reconheceste o tempo em que Deus te veio visitar. Em primeiro lugar, eu gostaria de salientar um aspecto muito particular. É o aspecto de Jesus ter enviado os seus discípulos até uma aldeia próximo, no sentido de lhe trazer um jumentinho, e a forma como Jesus ele os ensinou deviam responder aos donos do jumentinho. Então a situação é que eles iriam buscar o jumentinho. Nesse jumentinho nunca ninguém antes havia montado. E pronto, se fosse comigo, assim, a arte de um pouco mais ligeiro, mandar-me a um sítio para ir buscar uma coisa que não a mim pertencia,
obviamente que ele teria muita dificuldade. Só que Jesus percebeu logo isso à partida e também não colocou um peso demasiado excessivo sobre os discípulos. E disse: se alguém vos perguntar porquê é que vocês estão a fazer isso ao jumentinho, vocês dizem: o Senhor precisa dele. É uma declaração extremamente singela. Jesus, o Senhor, e ele diz: o Senhor precisa dele. Jesus, o Senhor, precisava daquele jumentinho. Obviamente que os discípulos não chegaram lá e foram primeiro pedir autorização. Eles desamarraram-no, mas quando os donos perguntaram, os discípulos disseram: olhem, o Senhor precisa dele. E qualquer objeção acabou por desaparecer. E eles trouxeram o jumentinho. O Senhor precisa dele. Aqui há uma consciência em relação a cada um de nós, que tudo aquilo que nós somos e tudo aquilo que nós temos não é nosso, pertence-lhe. Ou seja, ele é de facto o Senhor de todas as coisas. Muitas das vezes nós nos agarramos a elas e de alguma forma temos uma atitude, procedemos de uma maneira como se nós possuíssemos, como nós fôssemos os donos, como se aquilo de facto nos pertencesse, e de um momento para o outro tudo isso se esvai, porque nós sabemos que tudo isto aqui é passageiro. Mas Jesus, por outro lado, também não teve qualquer tipo de relutância em dizer que precisava do jumentinho. E ainda hoje isto é interessante na nossa vida, porque Jesus, Deus, Pai, o Filho, o Espírito Santo, podiam fazer tudo sozinhos. Eles têm todo o poder. Mas eles envolvem no seu projeto, na sua ação, na sua estratégia, na sua dinâmica, cada um de nós. E ainda hoje, Jesus continua a dizer para cada um de nós que precisa. Talvez nós não temos jumentos. Talvez também, se nós pensássemos em termos de jumentinho, podemos pensar que é uma situação de sumenos valor. Mas o jumentinho, naquela altura, seria o Rolls Royce daquela família. E a situação é que estava a quilómetro zero, ninguém tinha montado sobre ele. Então Jesus, ele ainda hoje nos quer envolver. E que cada um de nós tenha essa consciência de que tudo o que nós somos e temos lhe pertence a ele. O outro aspecto interessante é que Jesus entra em Jerusalém sobre um jumentinho. Naquele tempo, o Império Romano, os religiosos em toda a sua pompa e circunstância, particularmente os romanos, nos seus cavalos garbosos, com as suas armaduras reluzentes, com as suas armas de guerra, as suas espadas, os seus escudos, os seus elmos, com plumas, dando toda uma dimensão de força e de poder. E Jesus acaba por mostrar aquilo que em outra ocasião ele já tinha dito de várias formas. Ele disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a minha vida. Então encontramos aqui um contraste, o contraste entre os impérios, sejam eles políticos ou religiosos, e a simplicidade, a humildade, a mansidão de Jesus Cristo, que não se impõe através da força das armas, não se impõe através da prepotência, mas que na sua simplicidade, na sua humildade, na sua mansidão, ele vem até nós. Jesus, ele também disse, numa outra ocasião: aprendei de mim, sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Antes desta declaração, Jesus, ele diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Porque, de facto, esta ilusão do poder provoca cansaço. Esta dependência dos poderes deste mundo, sejam eles religiosos, sejam eles políticos, causa um desgaste. Mas quando nós confiamos em Jesus, nós encontramos segurança, nós encontramos renovação também para as nossas forças, e mesmo no meio do nosso cansaço, quando nos sentimos pressionados, quando nós chegamos a Ele, nós somos acolhidos desta forma, de uma forma extraordinária por Ele. Finalmente,
Quando Jesus vai montado naquele jumentinho e entra em Jerusalém e as pessoas colocam os ramos diante dele e as crianças, elas louvam, considerando que ele é de facto o Senhor, por causa de todos os milagres que ele tem feito, ele é o Rei. Os religiosos ficam ofendidos. Os religiosos ficam zangados e procuram pressionar Jesus para que ele mande calar o povo, mande calar as crianças. E Jesus tem uma expressão muito interessante quando ele diz: se estes se calarem, até as pedras clamarão. Nós hoje é da mesma forma. Nós adoramos, louvamos a Jesus, particularmente também nesta época, pela sua morte e pela sua ressurreição. E se nós ficássemos calados, até as pedras elas iriam falar. Depois, aquilo que nós encontramos é esta atitude tão especial de Jesus, que diante da cidade de Jerusalém ele chora. Ele chora porque aquela cidade não compreendeu o tempo da visitação de Deus e se cerrou, se fechou sobre si própria e recusou, ficou indiferente, mais até do que indiferente, se tornou hostil à pessoa de Jesus Cristo. E logo mais à frente haveriam de condená-lo à cruz e ainda assim, Jesus na cruz, ele fez aquilo que eles nem suspeitavam que estava a acontecer. Jesus morreu porque quis, não como um mártir, não como um suicida. Ele morreu como Salvador e como Senhor. E na cruz ele alcançou para nós a possibilidade de nós vivermos seguindo, dependendo dele. E, a terminar, apenas referir que cada um de nós continua neste trajeto, no trajeto de nós seguirmos a este Jesus manso e humilde, singelo, o Jesus que é capaz de dizer: o Senhor precisa dele. Coloquemos diante de Deus tudo aquilo que nós temos e somos ao seu serviço, porque quando Ele nos devolver, e Ele devolveu o jumentinho, quando Ele o devolver, nós não apenas teremos de volta aquilo que nós colocamos ao seu serviço, mas teremos aquilo acrescentado da bênção. Porque eu creio que aquela família, os donos daquele jumentinho, nunca mais olharam para o jumentinho da mesma forma. Porquê? Porque eles não viam mais o jumentinho. Eles viam o Senhor que precisou dele. Um bom resto de dia para todos, nesta graça e nesta paz, seguindo a Jesus Cristo. Cada dia, em cada momento, em cada circunstância e em cada situação.